Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Carmen Silvia Neves, eu sou da Fraternidade Allan Kardec, de Londrina, e nós estamos aqui para mais uma aula do curso Conhecer o Espiritismo, que justamente tem o objetivo de trazer esclarecimento sobre essa doutrina que é tão linda, tão consoladora, tão bonita, né, que nos faz compreender a mensagem de Jesus e aplicar, e infelizmente ainda tão mal compreendida, muitas pessoas criticam e não conhecem nada, né? Criticam porque ouviram falar que não é legal. Então nós estamos aqui para mais uma etapa do Livro dos Espíritos, é a última parte do livro, dedicada à perfeição moral. Não é ainda o final do curso, ainda temos alguns assuntos para discutir, mas estamos chegando no final da interpretação, do estudo do Livro dos Espíritos. E lembrando sempre que nós estamos fazendo um resumo do resumo do resumo. Então, para a gente estudar mesmo a fundo, temos que pegar o livro na mão e ler, né, refletir. Mas essa aula tem justamente o objetivo de dar uma ideia, ampliar o horizonte das pessoas, principalmente as pessoas que estão iniciando. Então, essa questão do assunto de hoje, que é a perfeição moral, é um assunto que diz respeito a todos, a absolutamente todos, independente se conhecem o Espiritismo, se estão ligados, né, nesse problema ou não. Porque a gente sabe que estamos todos aqui para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria como espíritos. Lembrando que nós não somos um corpo de carne e osso que tem uma alma. Não, nós somos um espírito que está passando por uma experiência de carne e osso. E essa mudança de foco faz toda a diferença, porque o centro da pessoa é o espírito. Então, muitas pessoas ainda não se aperceberam disso, muitas pessoas ainda se perdem na ilusão do mundo material e perdem o seu tempo, né, que poderiam estar empregando justamente em benefício próprio. Se perdem nas ilusões do mundo material, nas futilidades, nos passatempos. E, infelizmente, depois, esse tempo perdido vai precisar ser reposto, né? Então, o que acontece quando o aluno não passa de ano, não vai bem na prova, vai ter que repetir, tem que estudar de novo, né? Então, essas pessoas, infelizmente, ainda não se acordaram dessa realidade. Vamos, então, iniciar. Eu vou colocar aqui a nossa sequência de slides. Então, é justamente isso. Estamos aqui nas perguntas de 893 a 919A, lembrando que o Livro dos Espíritos tem 1019 questões, e então estamos falando da perfeição moral. Vamos falar inicialmente das virtudes e os vícios, lá das questões 893 a 906, e Allan Kardec pergunta, então, aos espíritos de luz, o que são as virtudes. E eles dizem que é qualquer forma, qualquer tipo, qualquer intensidade de resistência voluntária às más inclinações. Então, vejam que é voluntária. Então, eu percebo que eu tenho uma má inclinação, um problema para resolver, e eu faço alguma coisa, né, no movimento de melhorar isso. Então, isso já é uma virtude. E toda virtude tem seu mérito, né? Allan Kardec quis saber qual das virtudes é mais meritória. Eles disseram que todas têm mérito, mas a mais meritória é a caridade desinteressada, aquela caridade que não visa nenhum benefício pessoal, nem nesta vida, nem na vida espiritual. E que esse interesse pessoal é um sinal de que ainda temos
caminho, né, para percorrer na direção da perfeição. Ainda estamos imperfeitos. O desinteresse, justamente o desinteresse, né, ao ajudar alguém, é uma virtude. Porém, aquela pessoa que esbanja, né, os seus recursos financeiros, sem pensar, mesmo que esteja ajudando os outros, isso reflete uma falta de juízo, falta de maturidade. Por quê? Porque a riqueza não é dada às pessoas, lembrando sempre que a riqueza é dada por Deus, né? Mesmo que a pessoa tenha trabalhado para conseguir isso e tal, foi Deus que proporcionou essa condição. Então, a riqueza não é dada para ser trancada num cofre e nem para ser dispersada ao vento. Existe um propósito. Então, essa riqueza, esse recurso, esse dinheiro, é um depósito que Deus faz para essa pessoa, e aí isso gera uma responsabilidade para fazer o bem. Então, é uma responsabilidade e ela deve responder pelo bem que poderia ter feito com ele e não fez. Além disso, o bem deve ser feito caritativamente e sem interesse, pelo prazer de ser agradável ao Deus e ao próximo. E que ele não deve ser feito por cálculo do que possa render nessa ou na vida futura, apesar de que outro dia até uma colega nossa estava comentando, eu não consigo fazer a caridade sem pensar naquilo que está me sendo acrescentado, né? E eu acho que mesmo, não, os próprios espíritos dizem, né, a gente vai ver mais para frente, que mesmo essa caridade que a gente não consegue ainda desvencilhar do nosso benefício, já é um passo em direção ao aperfeiçoamento. É a mesma coisa que querer que uma criança que está começando a escrever tenha já a letra bonita, escreva rápido. Não, já é um início, né? É um treino, digamos assim. E o sentimento da pessoa em querer melhorar para se aproximar de Deus não é considerado um egoísmo, porque esse é o objetivo de todos, né? O aperfeiçoamento. Allan Kardec também perguntou, quando a gente analisa excessivamente os defeitos, né, das outras pessoas, se isso é considerado uma caridade, e eles dizem que não, que quem se dedica a estudar os defeitos alheios falta com caridade, principalmente, né, se estiver criticando e divulgando. Se guardar para si é menos problemático, né? Se divulgar é pior ainda. Antes de censurarmos as imperfeições dos outros, nós temos que ver se nós também não possuímos as mesmas imperfeições, né? Muitas vezes aquilo que nos chama atenção nos outros é porque também temos escondidinho aquilo lá. Então, nesse caso, ao invés de criticar, nós devemos nos esforçar para possuir aquelas qualidades que a gente está observando que falta nos outros, né? Então, antes de criticar os outros, vamos nos esforçar para nós adquirirmos essas qualidades. Por exemplo, um escritor que, ao escrever seus artigos, né, suas crônicas, seus romances, ele aponta os males, né, as mazelas da sociedade, apesar dele estar apontando esses males, né, e muitas vezes ele imagina que está fazendo um benefício, né, apontando isso, ele acaba produzindo um escândalo, né, insuflando as pessoas a pensar sobre aquilo, e muitas vezes ele está obtendo apenas um prazer pessoal, né, um mérito passageiro, né, um sucesso passageiro, ao mostrar aqueles maus exemplos da sociedade. Por outro lado, um escritor que escreve obras de moral elevada, mas não coloca em prática, fica só no papel, também está em falta, né? Porque ele sabe o que precisa para melhorar, mas não pratica.
Outro tema aqui abordado são as paixões, né? O que são as paixões? Olha só a versão dos espíritos. Eles nos explicam que a paixão está no excesso com que se apresenta a vontade, né? Vontade todos nós temos, e a vontade é uma coisa boa, mas quando ela é em excesso, ela se transforma em paixão. A vontade existe para que as pessoas façam o bem e realizem grandes coisas, porém o exagero é que causa o mal. Então até esses religiosos exagerados, apaixonados, acabam causando mal, apesar de o desejo, né, de fazer o bem, mas quando aquilo se transforma em paixão, gera os problemas aí da história da humanidade, da história das religiões, que nem vem ao caso a gente citar agora. Uma paixão se torna perigosa porque nós deixamos de conseguir governá-la. Então, ela toma conta de nós e aí nós nos prejudicamos e prejudicamos aos outros. Porém, como vencer as paixões? Pelos seus esforços, pela vontade de vencer as más inclinações. Então, muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não consigo. Na verdade, esse não consigo, muitas vezes é uma desculpa, porque o que falta realmente é a vontade forte. Se a pessoa pede com sinceridade a Deus, né, para ajudá-lo a vencer essas más inclinações, pedindo aos anjos de guarda, aos bons espíritos, eles certamente vêm ao auxílio, vêm ao nosso auxílio e conseguimos vencer essas paixões. Porque essa é a missão dos espíritos superiores. Lembro que quando outro dia nós estávamos discutindo a lei do trabalho, esse é o trabalho dos espíritos superiores. E a gente vai perceber que à medida que a gente vai se envolvendo nessa necessidade, nessa vontade de se melhorar, cada vez mais os esforços vão ser menores. Então, essa pessoa que fala, eu não consigo vencer tal inclinação, né? Seja por bebida, seja por comida, enfim, preguiça, à medida que ela vai fazendo esforços para se melhorar, cada vez mais esses esforços vão ser mais fáceis, né? Não vai ser tão penoso, justamente pela ajuda que esses espíritos superiores nos trazem, à medida que eles veem que nós estamos realmente empenhados nisso. Façam esse exercício e vocês vão ver que as coisas começam a ficar muito mais tranquilas à medida que a gente persiste nessa vontade, né, de vencer nossas más inclinações. Allan Kardec quis também saber a respeito do egoísmo, né? Qual que é o papel do egoísmo aí nessa questão do aperfeiçoamento? Então, os espíritos explicam que o egoísmo é aquele interesse pessoal, é aquela importância exagerada que a pessoa atribui a si mesmo, né? Se colocando como centro, né? O centro do mundo, e que esse vício, o vício do egoísmo, é o que mais prejudica a pessoa e prejudica o seu progresso, porque esse egoísmo acaba contaminando todas as outras qualidades e neutraliza aqueles esforços que a pessoa poderia estar fazendo, né, em direção ao aperfeiçoamento. Então, o egoísmo é um problema seríssimo. A gente tem que se analisar muito bem nas nossas atitudes, né, frente à vida, frente aos problemas, para ver se nós não estamos com uma dose exagerada de egoísmo. E o egoísmo é incompatível com aquela lei que a gente falou, né, quando falou das leis morais, de justiça, amor e caridade, né? Então, a pessoa que está ligada no egoísmo dificilmente vai aplicar justiça, amor e caridade, porque justamente ela está tão influenciada pela matéria e centralizada em si mesma,
que não consegue, né, se soltar em direção ao outro, que é justamente a caridade. É preciso que o egoísmo cause muito mal para que as pessoas sintam a necessidade de acabar com ele. Então, muitas vezes, aquele egoísmo pequenininho, a pessoa não percebe, né? Então, ele tem que ser grande para que a pessoa consiga enxergar o quanto ele é prejudicial. Infelizmente, muitas pessoas ainda se perdem nesse vício, e principalmente quando são pessoas do nosso trato familiar, né? Pessoas queridas, a gente vê que a pessoa está se perdendo ali, e aquilo nos faz tristes, porque a gente vê o quanto a pessoa está perdendo tempo, né? Como a gente falou lá no início. Então, para isso, para ajudar essa pessoa, a gente tem que fazer oração por ela, para que Deus ilumine, para que Jesus jogue suas luzes, para que ela perceba a necessidade de se abrir para o outro, né? E não ficar fechada em si mesmo, como essa foto aqui dessa rosa murcha, né? A pessoa reteve a rosa para si e a rosa murchou, né? Essa foto aí simboliza, né, esse sentimento tão ruim. Quando a humanidade como um todo, né, se livrar do egoísmo, então todos viverão como irmãos. Olha, isso é o sonho, né? Isso é o projeto, né? Isso é o mundo de regeneração, né, que a gente está ansiando por chegar, mas todos nós temos que fazer a nossa parte, né, para que esse mundo chegue. E, nesse caso, o Espiritismo justamente nos auxilia, né? Nos dá ferramentas para que a gente renuncie à nossa própria personalidade em favor dos outros. Mesmo que os outros não reconheçam, é importante que a gente frise isso, que a gente tem que fazer a caridade pela caridade e não buscando reconhecimento, agradecimento. Ah, eu fiz tal coisa e a pessoa nem me deu um obrigado, né? O problema da pessoa não deu o obrigado é dela. É ela que vai ter que responder pela falta do obrigado. A gente não tem que esperar isso da pessoa, né? Nós temos que ajudar pelo prazer de ajudar. Se o outro ficou agradecido ou não, ele que vai se entender com o Criador sobre isso, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e não pelo que o outro faz. Quais são, então, as características da pessoa de bem? A pessoa de bem é justamente aquela que pratica a lei da justiça, do amor e caridade na sua maior pureza, né? No seu maior desinteresse. Claro que nós estamos engatinhando, a gente acabou de dizer, né? É melhor começar a treinar, a escrever, do que não começar nunca, mas ainda estamos dando os primeiros passos, estamos engatinhando, né? É só engatinhando que a gente começa a caminhar e depois começa a correr e assim por diante. Então, sentindo caridade e amor ao próximo, ela faz o bem sem contar qualquer retribuição e chega até sacrificar os seus interesses pelo amor da justiça, né? Pelo amor de auxiliar os outros, né? Isso, logicamente, num patamar mais elevado. Então, a pessoa de bem é bondosa, humanitária, benevolente para com todos, porque vê em todas as pessoas uns irmãos, né? Sem distinção de raça, de crença, de condição social, considera todos como irmãos. Claro que nós estamos ainda engatinhando nisso, a gente já falou, né? Mas esse tem que ser o nosso foco, nosso objetivo. E a pessoa de bem respeita todos os direitos, né, dos semelhantes, como quer que os próprios direitos sejam respeitados, né? Lembrando que a justiça justamente é o atendimento dos direitos de todos. E aí, Allan Kardec faz uma questão, né, lá na pergunta 919, justamente, tudo bem, eu sei que é importante a gente fazer o bem, eu sei
que a gente tem que vencer as más inclinações, mas como? Né? Ele quer saber como. Então, qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem, né, ou a pessoa, de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal, ou resistir às suas más pendências, más inclinações, né? Na próxima aula, inclusive, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, porque nós vamos abordar justamente a reforma íntima, ou reforma interior, que é um dos alicerces da doutrina espírita, né? Já que estamos aqui, vamos nos esforçar para melhorar. Então, isso fica para a semana que vem. Mas a gente já vai dar uma pincelada aqui na resposta dessa questão 919, e essa resposta foi a seguinte: um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. Então, os espíritos disseram que, para a gente se melhorar, a primeira coisa é conhecer. Por quê? Porque a gente só vai saber o que precisa melhorar se a gente conhecer tudo que tem, né? Então, é como se fosse uma gaveta que a gente quer arrumar. E eu só vou conseguir essa gaveta, arrumar a gaveta se eu tirar tudo para fora e ver o que tem lá dentro. Então, um sábio da antiguidade já disse, esse sábio foi Sócrates, né, que já pregava justamente esse autoconhecimento. Então, esse é o passo inicial. Primeiro vamos conhecer para depois melhorar. E aí, justamente isso que Allan Kardec perguntou depois, né? Como fazer isso, né? Eu sei que preciso me conhecer, mas como fazer isso? E aí Santo Agostinho respondeu: como conhecer a si mesmo. Lembrando que Santo Agostinho foi uma pessoa lá do início do cristianismo que inicialmente era ateu, né? E ele, enquanto foi ateu, ele pregava, né, a vida dos prazeres e tal, e depois ele deu uma guinada na sua vida. Então, ele falava disso com muita propriedade, porque ele próprio tinha mudado de vida, né? Então, Santo Agostinho disse assim, olha, está lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 919A. Façam o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Então, como conhecer a si mesmo? Santo Agostinho dá essa dica. Ao fim do dia, pedindo a Deus e ao meu anjo guardião que me esclarecessem, né? Então, eu fazia uma oração e pedia um esclarecimento. E eu interrogava a minha consciência, quer dizer, aquele autoexame, né, de consciência. O que ele perguntava? O que eu fiz no dia de hoje? Faltei algum dever? Dei motivo para alguém se queixar de mim? Fiz alguma coisa que eu censuraria nos outros? Se Deus me chamasse nesse momento, quer dizer, se eu morresse nesse momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada fica oculto, eu teria que temer o olhar de alguém, quer dizer, algum dos meus irmãos de existência teria alguma censura, né, do meu comportamento? Olha que interessante. Fazer uma análise todos os dias. E ao fazer essa análise todos os dias, no dia seguinte eu já acordo com a ideia de que, opa, ontem eu pisei na bola, será que hoje eu vou melhorar? Então, o que eu fiz? Deixei de cumprir algum dever? Alguém teria motivo para se queixar de mim? Eu fiz alguma coisa que, se fizessem comigo, eu ficaria chateado? E aí ele continua. Ele próprio, o próprio Santo Agostinho, reconhece que isso não é muito fácil. Ele diz assim, mas como julgar-se a si mesmo? Se colocar na posição do outro, né? Não é tão simples. E aí ele mesmo continua. A ilusão do amor próprio atenua nossas faltas e as torna desculpáveis. Quer dizer, a gente sempre acha que nossa falta tem justificativa e desculpa.
Por exemplo, o avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que está só preservando a sua dignidade. Então, a gente sempre acha uma desculpa. E aí ele continua. Mas, quando vocês estiverem indecisos sobre o valor de alguma das ações, né, se ela realmente foi boa ou foi má, perguntem a vocês mesmos como ela seria qualificada se fosse praticada por outra pessoa. Se outra pessoa estivesse no seu lugar e fizesse aquilo, como você iria julgar aquela pessoa? Essa é uma forma da gente ver se nós estamos sendo muito indulgentes, muito bonzinhos, né, para conosco ou não. E aí ele continua, se aquela ação que você fez, o outro tivesse feito e ela fosse censurada por você, mas isso está errado. Então ela não poderia ser legítima, mas não poderia ser acertada quando você mesmo faz. Pois Deus não usa duas medidas na aplicação de sua justiça, lembrando que todos somos iguais perante Deus. E olha só o que ele fala agora. Procurem também saber o que pensam daquela atitude os seus semelhantes, né? Ouvir a opinião dos outros, e não desprezem a opinião de quem? Dos inimigos. Por quê? Porque eles não têm interesse em mascarar a verdade para você. Deus muitas vezes coloca os inimigos ao nosso lado como um espelho para que a gente seja divertido com mais franqueza do que aquela dos nossos amigos. Os nossos amigos, às vezes, ficam sem graça de falar que a gente pisou na bola, que a gente está errado, que a gente não devia ter falado aquilo ou feito aquilo. Eles ficam com medo de perder a nossa amizade. Os nossos inimigos não têm esse problema. Olha que interessante. E aí continua a reflexão, né? Agora já não é mais a resposta do Santo Agostinho. O progresso da humanidade se fundamenta na aplicação justamente da lei da justiça, do amor e da caridade. A humanidade só vai progredir moralmente quando essa lei for aplicada. E essa lei é baseada na certeza do futuro, na certeza da vida espiritual. Se as pessoas achassem, todas as pessoas achassem que a vida se resume a essa existência carnal e que depois disso nada acontece, não existe mais nada, fazer o bem para quê? Fazer justiça para quê? Fazer caridade para quê? Então, dessa lei de justiça, amor e caridade, derivam todas as outras leis morais. E só ela pode curar as chagas da sociedade. Então, lembrando, né, que nós estamos no limiar de uma transição planetária, mas que essa transição planetária depende de cada um de nós. O planeta só vai ser um planeta bom se as pessoas que existirem e habitarem nele forem boas. Comparando as idades e os povos, pode-se avaliar a melhora à medida que essa lei vai sendo aplicada e mais bem compreendida. Muitas pessoas têm a ideia de que a humanidade está piorando. Mas está tudo tão ruim, olha quanta coisa ruim acontecendo, quanta coisa, quanto crime, quanta tristeza, quanta barbárie. Os espíritos nos explicam que essa noção que a gente às vezes tem, né, de que as coisas estão piorando, vem justamente do nosso pequeno período de avaliação. Nós estamos aqui por um período curto. Nossa existência, mesmo que a pessoa já tenha chegado nos 80, nos 70, nos 90, isso é um período muito curto se a gente considerar a trajetória da humanidade. Né? E é por isso que ele está dizendo, compare as idades e os povos. Né? Os povos, tudo que aconteceu lá desde o início da humanidade, todas as guerras,
as guerras por motivos mais fúteis que aconteceram, todas as barbáries, né? Eu tomo, por exemplo, a escravidão. A escravidão já chegou a ser uma coisa abençoada pela igreja, já chegou a ser uma coisa que era legal, né? Perante as leis dos homens, era legal, era dentro da lei que a pessoa comprasse outros seres humanos e colocasse a seu bel prazer. E aí alguém pode argumentar, mas ainda existe escravidão. Existe ainda em alguns pontos, até aqui do Brasil, mas é contra a lei, é escondido. Se a pessoa for pega, né, se as leis forem bem aplicadas, essa pessoa vai pagar. E isso já foi um progresso. Outra ideia que dá um pouco de ilusão de que as coisas estão piorando é que hoje em dia os meios de comunicação são muito mais eficientes e muito mais rápidos. Então, uma coisa acontece num ponto do mundo, minutos depois aquilo já está espalhado pela internet, todo mundo fica sabendo, né? Então, isso também dá a ilusão de que a humanidade está piorando. Mas, se a gente fizer uma análise com mais precisão, né, analisando esses pontos da história da humanidade, a gente vê que a melhora é devagar, mas estamos avançando aos pouquinhos. E lembrando que cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta a gente criticar que o mundo está pior e a gente continuar sentado à toa, só vendo a banda passar. Vamos trabalhar para isso. Então, é o que eles dizem aqui. Quando a pessoa aplica essa lei, né, de amor, justiça e caridade, mesmo que parcial e incompletamente. Outro dia alguém estava comentando assim, ai, mas eu não consigo fazer caridade sem pensar que eu estou me beneficiando também. Eu também, infelizmente eu também ainda não consigo. Então, nesse caso, a gente está aplicando a lei de caridade parcial e incompletamente, ok, mas já está aplicando. Então, isso já direciona a pessoa, já é um primeiro passo. Lembra que a gente falou? Primeiro engatinha, depois anda, depois corre. Então, isso significa que ela já tomou uma direção da perfeição e se já foi possível dar 10 passos, da próxima vez ela consegue dar 20 e assim por diante. Os próprios espíritos dizem isso, que isso já é uma melhora. E que, nesse ponto, o Espiritismo auxilia a humanidade a entrar nessa nova fase de progresso moral. Por quê? Porque o Espiritismo esclarece, dá essa dimensão, né, que a gente acabou de dizer, que somos... o foco não é o ser humano, o foco é o espírito, a consciência que está ali dentro daquele ser humano. Então, pessoal, o que nós tínhamos para conversar com vocês era isso para hoje. Na próxima aula a gente vai abordar com mais detalhe justamente esse aperfeiçoamento moral, que dentro da doutrina espírita é chamada de reforma íntima. Então, já que é importante a gente aperfeiçoar, vamos ver como é que a gente poderia fazer isso com mais facilidade, vamos ver dicas, né, do mundo espiritual para que a gente se melhore. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que continuem, né, na rota da perfeição. Com esses vídeos ou sem esses vídeos, enfim, com o espiritismo ou sem o espiritismo, a gente já comentou várias vezes, o espiritismo é só um dos caminhos. Na minha opinião, é um caminho que fica mais fácil, mas cada pessoa tem as suas características próprias, né? A melhor religião é aquela que faz a pessoa ser uma pessoa melhor. Não importa se é essa aqui que a gente está abordando hoje. Para mim, ela foi. Beijo.